No vídeo passado, nós comentamos sobre uma das áreas de interesse ambiental do Código Florestal, que são as APPs, e nesse vídeo vamos comentar sobre a outra, que é a reserva legal. As áreas de reserva legal, elas têm como definição o seguinte, pelo Código Florestal. São as áreas localizadas no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais e também auxiliar a conservação e reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Essa seleção diferenciada que eu fiz aqui no conceito foi proposital para mostrar que, diferente do que muitas pessoas imaginam, a reserva legal não é aquela porção de área de vegetação nativa que deve ser esquecida no imóvel rural, porque ela tem a possibilidade de uso econômico de modo sustentável. Embora se veja pouco desse uso econômico de modo sustentável nas regiões que eu vou exemplificar a seguir, mas o mais comum é que o proprietário, o produtor rural, tenha o hábito de não utilizar por receio, por falta de orientação técnica dos órgãos ambientais. Quando eu falei aqui no anterior que é uma área localizada no interior de uma propriedade rural, nos termos do artigo 12, o que diz o artigo 12? Que todo imóvel rural tem que manter a cobertura de vegetação nativa nos seguintes percentuais. Isso sem prejuízo, ou seja, independentemente da APP. Tem que manter os seguintes percentuais. Na Amazônia Legal, 80, 35, 20. 80 quando for em floresta da Amazônia Legal. 35% em cerrado da Amazônia Legal. E 20% em áreas de campos gerais nesta região da Amazônia Legal. E aí fora desta região, chamada Amazônia Legal, é 20% em qualquer região do país e qualquer seja a definição, seja floresta, cerrado ou campos gerais. Importante também comentar que esse artigo fala independente das APPs, mas existem casos em que, na falta do percentual de reserva legal suficiente para compor esses percentuais aqui, é possível somar as APPs para contemplar essa conta do percentual. Bom, e o que é a região da Amazônia Legal, onde o percentual de 80, 35, 20 varia? É uma região que engloba 9 estados brasileiros da Bacia Amazônica, onde existe a ocorrência das vegetações amazônicas, onde é uma área que exige um planejamento diferenciado, em relação ao desenvolvimento social e econômico, uma superfície de aproximadamente 5.217.423 km², que corresponde a 61% do território brasileiro, representado aqui nesse mapa, ao lado direito, a região da Amazônia Legal. E dentro desta região é necessário enxergar os biomas, de floresta, de cerrado e as demais características. Assim como na APP, as áreas de reserva legal também possuem são 2 exceções para quem não possui esses percentuais de 80, 35, 20 na Amazônia e 20 fora, que são as áreas consolidadas em reserva legal. A primeira exceção são os imóveis com até 4 módulos fiscais. Nós já comentamos que, na dúvida desses módulos fiscais, basta consultar no site do INCRA ou colocar ali no buscador Embrapa, módulo fiscal, vocês vão encontrar uma plataforma muito fácil de descobrir os módulos fiscais dos municípios. A primeira exceção, então, diz respeito aos imóveis até 4 módulos que até 22 de julho de 2008 possuíam percentual menor do que esse do artigo 12 que nós falamos anteriormente. Então, esse imóvel vai poder permanecer, seja com 0,5%, 1% ou 0% até mesmo, se comprovar que tem esse tamanho inferior a 4 módulos e já tinha essa configuração geográfica até 22 de julho de 2008. Aí, para comprovar isso, será feito por meio do CAR, vai comprovar ali no CAR a configuração dessa área e se preocupar com as imagens de satélite que vão evidenciar que essa área já estava assim antes dessa data limite. A outra exceção de área consolidada serve para qualquer tamanho, que é o artigo 68,
que diz que os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que fizeram supressão, ou seja, desmate, de vegetação nativa, respeitando percentuais de reserva legal previstos na legislação da época que ocorreu esse desmate, serão dispensados de promover essa recuperação da área. Então, como eu falei em outro vídeo, o Código Florestal mudou. Existia uma versão de Código Florestal em 1934. Em 1965, esse de 1965 passou por alterações muito significativas em 89 e 2001, até chegar a essa nova mudança em 2012. E nessas alterações de 89 e 2001, principalmente na região centro-oeste, não existia a necessidade expressa na legislação de manter 35% de reserva legal. O sistema anterior definia regiões do país em que era necessário ter reserva. Era uma política pública da época, não que era um incentivo ao desmatamento desenfreado, não. Era uma política pública de distribuição, desenvolvimento do centro-oeste na época, incentivando a abertura de novas fronteiras agrícolas no Cerrado, e por isso não existia necessidade de manter reserva legal entre 65 e 89, e com isso alguns proprietários vão conseguir ficar com 0%, mas precisam comprovar por imagem de satélite essa configuração geográfica, o que gera muitos embates. Também eu acho importante comentar que alguns estados, como Mato Grosso, sancionou, publicou muitas leis estaduais ao longo desse tempo também. Então, hoje, para poder fazer um estudo mais detalhado de um imóvel rural nessas regiões, a gente precisa comprovar com imagem de satélite a atribuição territorial desse local, pegar uma tabela com as leis e os marcos temporais e enquadrar essa propriedade rural nas devidas datas para entender qual era a regra dessa época e assim conseguir consolidar essas áreas e evitar que recupere áreas além do que a legislação exige. Bom, e aí existe essa fase que nós chamamos de pós-CAR, que significa a regularização plena dos imóveis rurais, 100% de regularização. Qual é a sequência? Então, nós falamos de cadastro ambiental rural, onde é cadastrada a APP, reserva legal. Feitos esses cadastros, normalmente são feitos nos estados, através de plataformas próprias, por isso que se chama popularmente de CAR estadual. Então, feito esse registro no CAR no estado, essas declarações, esses registros vão ser migrados para um CAR que é chamado de CAR nacional, que é o SICAR, né? Mas o estado precisa validar essas informações, conferir. Então, imagina o tempo que demora para validar todas as informações. Conferidas essas informações, quem tem passivos ambientais, ou seja, quem precisa recuperar metragens de APP ou percentual de reserva, vai ter que apresentar uma proposta, assinar um termo de compromisso com o órgão ambiental do Estado. Então, isso vai para o CAR nacional, que vai monitorar o cumprimento dessas obrigações. E num futuro ainda distante, quando tivermos ali todas as informações validadas, todos os compromissos assumidos cumpridos, é que a gente vai poder falar em propriedade rural 100% regularizada, ou seja, só depois do órgão ambiental conferir as informações, assinados os termos de compromisso, cumpridos os compromissos, então a gente vai ter uma propriedade rural 100% regular. Enquanto isso, teremos que lidar com todas essas análises e cuidados. E quais são as soluções? No caso das APPs, como nós já falamos anteriormente, uma atenção às medidas estabelecidas para cada APP, cada propriedade, a fitofisionomia também, o bioma, a fitofisionomia. Os termos de compromisso, muito cuidado, porque além dos órgãos ambientais, o Ministério Público também exige os termos de ajustamento de conduta que não podem conflitar com os compromissos assumidos no órgão ambiental. Isso dificulta a vida do produtor. A regeneração natural deve ser feita com espécies nativas, ou plantio conjugado de espécies nativas, conjugando com a regeneração natural, mas sempre espécies nativas no caso da APP. Já no caso da reserva, é possível recompor a reserva e existe uma regra em que é permitido essa recomposição de nativas com espécies exóticas.
que seja possível fazer o aproveitamento, o uso econômico de modo sustentável. Também a regeneração natural, ou seja, simplesmente fechar a área e permitir que a natureza faça o seu trabalho. E a compensação de reserva legal, ilustrada nessa imagem abaixo, quando um imóvel tem um excedente, outro imóvel tem uma falta, e é feita a compensação de reserva legal dentre esses imóveis. Então, encerrando esse vídeo, onde nós falamos da reserva legal, do pós-CAR, do pós-cadastro ambiental rural, as soluções para passivos em APPs, em reservas legais. No próximo vídeo a gente comenta um panorama de como está a regularização ambiental no nosso país.